Todos têm sua crença legítima pelo texto sagrado. Os católicos consideram 73 livros. Os judeus, por outro lado, apenas 39, da parte conhecida como Antigo Testamento pelos cristãos. Mas quem foram os autores que escreveram esses textos? Sendo documentos muito antigos, anteriores inclusive à noção atual de autoria, é difícil afirmar com precisão. O ponto de partida é delimitar se o debate se restringirá a critérios religiosos ou partirá de princípios acadêmicos e científicos. A teologia voltada para o sacerdócio precisa garantir que o texto é inspirado, ou dito pelo próprio Deus, através do Espírito Santo. Por outro lado, a teologia acadêmica não está preocupada com isso e procura analisar o aparecimento desses documentos dentro do tempo histórico. Os primeiros livros da Bíblia, aqueles que compõem o Pentateuco ou a Torá judaica são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que narram desde a criação do mundo até a morte de Moisés. Como são documentos muito antigos, escritos há mais de um milênio, é mista a visão de sua escrita. Pela tradição religiosa, estes 5 livros teriam sido escritos por um único homem, Moisés. O viés científico descarta a ideia de uma autoria única para estes livros. Estudiosos como José Luiz Oldfarb afirmam essa posição, pois são mais de 600 anos de redação. Ele conta que uma análise minuciosa dos documentos permite agrupá-los pelo estilo, pelo vocabulário e pelas concepções dos redatores em diferentes momentos históricos. Tem-se por isso que são diversos deles. É uma ideia bem aceita. Investigações acadêmicas concluem que esses textos têm de 2.700 a 3.000 anos, e eventualmente, mais do que isso, já que eram transmitidos de maneira oral. Segundo Uri Lau, estes textos foram canonizados, ou seja, reunidos e considerados integrantes da Bíblia hebraica, por volta do século IV a.C. A própria noção de autoria era completamente diferente, e esta mesma dificuldade de firmar um autor prossegue nos demais livros da Bíblia hebraica, que formam o Antigo Testamento da versão cristã. O teólogo e historiador Gerson Leite de Moraes afirma que vários autores contribuíram para os textos bíblicos e que inicialmente as histórias eram transmitidas oralmente. A noção de autoria na antiguidade era diferente da atual, sendo comum atribuir textos a grandes líderes. Os textos da Torá, atribuídos a Moisés, provavelmente não foram escritos por ele, mas assumiram importância de identificação para as religiões. Os pesquisadores acreditam que os livros sagrados foram escritos após o estabelecimento de uma sociedade mais organizada, em vez de durante os eventos narrados. Eram histórias soltas, de gêneros literários diversos, que depois acabaram sendo amarradas, costuradas, por um ou mais redatores. Segundo Tiago Maerki, pesquisador, autores acertam quando propõem o emprego de certas ferramentas da teoria literária para analisar o texto bíblico. São estudadas a engenhosidade do texto, as figuras de linguagem, variações do jogo de ideias, e as convenções que são usadas por cada gênero bíblico, por cada autor. No caso dos evangelhos, não se contesta a autoria, pelo menos dos estudos recentes. Mateus, João, Marcos e Lucas foram realmente os autores de seus respectivos evangelhos, explica Mircea Medeiros. Há diferenças estilísticas fundamentais nestes 4 textos. Marcos é considerado um autor com estilo mais pedestre, com linguagem direta, mais simples. João tem uma linguagem complexa, mais figurada, cheia de simbolismos. Lucas tem uma linguagem mais aprimorada, mais sofisticada. É certo que todos esses textos começaram a ser produzidos cerca de 30 ou 40 anos após a morte de Jesus. Teólogos sugerem que muito provavelmente todos os nomes dos 4 evangelistas foram estabelecidos pela tradição. Não há nos documentos mais antigos o título nem o nome do autor, ressalta Gerson Leite de Moraes. O que parece inquestionável é que o primeiro dos evangelhos é o de Marcos. Ele começa um gênero literário novo que é o evangelho. Coletando tradições e relatos orais, este evangelista sistematiza a narrativa de Jesus, focando em sua missão, em sua morte e em sua mensagem de ressurreição. Quando o assunto é o Novo Testamento, é preciso ressaltar o papel de Paulo, o apóstolo que escreveu diversas cartas para as primeiras comunidades cristãs. Entende-se que Paulo tenha sido o primeiro a escrever sobre Jesus, a partir do ano 57 ou 58. Provavelmente ele não tinha consciência de que estava escrevendo um texto sagrado. Ele estava usando de um recurso para se comunicar com igrejas e deixar suas epístolas. Algumas se perderam, algumas que hoje chamamos de suas epístolas podem ter sido escritas por discípulos dele. Então, notamos que os primeiros livros contidos no Antigo Testamento foram escritos há mais de 2.700 anos, durante mais de 600 anos, e provavelmente vinham de uma tradição oral de contadores e pregadores. Com efeito, não é possível determinar sua autoria com certeza, mas as pistas indicam que vários redatores participaram de sua confecção.
Os evangelhos, por sua vez, por serem mais recentes, são quase certamente escritos por um só autor. No entanto, algumas passagens ou partículas de texto devem ter sido escritos ou reescritos por discípulos dos próprios apóstolos, mas ainda sendo atribuídos a eles. No campo acadêmico não há afirmações 100% corretas, e tudo o que podemos resolver é sobre uma conclusão aproximada. Já no campo religioso, a fé já tem definida toda a autoria. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida. Para acrescentar ao assunto, comenta aí. Se inscreva para mais vídeos.